Vocês. Tem rostinho que eu vejo, né? De manhã. E agora uma oportunidade de poder vê-los à noite. Amados, vamos orar? Pai, nós te louvamos mais uma vez. Obrigada, Deus, por tua graça e bondade, pelo teu favor sobre a nossa vida, Pai. Nós queremos, Deus, cultuar ao Senhor, ouvindo a sua palavra, trazendo as suas verdades para dentro de nós e colocando em prática. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor faça, Senhor, nesta noite. É o nosso pedido, as nossas orações. Faça a transformação que nós precisamos, Deus. Nos ajuda a caminhar para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, no mês de julho, hoje 31, nós começamos esse mês com um tema de mensagens, onde fala sobre os atributos de Deus. Não é isso? E qual que é a finalidade desse tema? O pastor Glaico falou no primeiro domingo que ele pregou, de ceia. Ele falou que trazer esse tema para a igreja, os atributos de Deus, tinha uma finalidade importante. Melhorar a nossa vida de oração. Quem lembra? E melhorar o nosso louvor a Deus. Por que isso? Porque, queridos, nós precisamos conhecer a Deus. E Deus se faz conhecer. Ele se revela por meio da sua palavra. Ele se revela à natureza. Mas a forma mais segura que nós temos de desenvolver esse relacionamento com Deus é por meio da sua palavra. Então, diante dessa verdade aqui, foi proposto que cada domingo fosse falado, pregado, ministrado ao teu coração, sobre o atributo de Deus, sobre a qualidade que é inerente, que é própria de Deus. E quem estuda normalmente essa matéria, que é o ser de Deus, a doutrina de Deus, quem organiza essa matéria é a teologia sistemática. Ela desenvolve isso por tópicos para que a gente aprenda de uma forma mais profunda sobre o que a Bíblia nos ensina acerca de Deus, acerca de Cristo, acerca da sua palavra, que tem a ver com o nosso crescimento. Então, diante disso, você pode perguntar assim, mas é possível que a gente conheça a Deus? É possível. A palavra de Deus nos ensina que é possível. Tem um teólogo, o nome dele é Dr. Rohr, que ele fala assim, olha, nós não podemos conhecer a Deus no seu absoluto, mas, ao menos, podemos conhecê-lo pelo que ele se faz conhecer a partir do relacionamento que tem conosco. Então, glória a Deus por isso. O Senhor é um Deus pessoal, um Deus que fala, que se relaciona conosco. Então, diante dessa verdade, eu quero, queridos, lembrar com vocês a importância de nós conhecermos a Deus todos os dias, prosseguirem conhecendo até a volta de Jesus. É isso que nos fortalece, é isso que nos livra do engano, sabe? É isso que nos renova, que nos dá força, porque a verdade da palavra é que nos liberta. Então, diante dessa verdade, eu quero lembrar com você o que é atributo mesmo. A definição teológica, ela fala que atributos de Deus são qualidades de Deus, que constituem, que Ele é. São características da sua natureza. Então, o pastor Glaico começou aqui no domingo dizendo sobre Deus é Espírito. A gente se relaciona com Ele, Ele não é matéria, Ele é Espírito. Mas Ele também é um Deus pessoal. Ele tem prazer em se relacionar conosco, em conversar conosco, em nos ensinar. E Ele manifesta dessa forma o seu amor. Outra coisa que o pastor Glaico falou, que Deus é eterno. Nós não somos. Nós temos a vida eterna a partir de Cristo Jesus, não é isso? Mas Deus é eterno. Desde a eternidade passada, Deus é Deus sempre. E aí o pastor Glaico falou também que Deus é infinito, imutável. Um Deus que não se esgota. Quando a gente pensa que sabe alguma coisa, não sabemos nada, porque Deus é infinito. Ele é um Deus que não muda. Na essência dele, Deus não muda. E aí, na semana seguinte, veio a pastora Marilene, que pregou sobre um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Um Deus que conhece tudo.
Um Deus que pode tudo, não é? Um Deus que sabe os pormenores da nossa vida. Um Deus que está presente em todos os lugares. Nós somos limitados aos lugares, nós somos limitados no conhecimento, nós somos limitados em poder, mas o nosso Deus, não. E isso é um atributo, querido, que só Deus tem. E é chamado de atributo incomunicável. Por quê? Porque só Ele tem. E aí, na semana seguinte, veio Mateus pregando sobre soberania, sabedoria e independência. E ele diz que Deus é soberano, Deus tem um controle de todas as coisas em tuas mãos. Deus jamais vai perder o controle de nada. E ele fala da sabedoria de Deus, do conhecimento, da graça maravilhosa de Deus, que sabe todas as coisas. E que Deus é independente. Ele não depende de nós para ser Deus. Embora, o pastor falou aqui, olha, embora ele espere de mim e de você que nós façamos oração a Ele. Que nós louvamos a Ele, que nós falamos palavras de amor e graça, de reconhecer quem Ele é. Ele é independente disso, Ele continua sendo Deus. Se você fala ou não fala, o nosso Deus é Deus. Quem tem o privilégio quando fala? Quem é agraciado quando louva o Senhor? Quem é agraciado quando ora ao Senhor? Somos nós, queridos. Somos nós. E aí, quando foi semana passada, a pastora Simone pregou sobre fidelidade. E aí ela trouxe para nós dizendo o quê? Que Deus é fiel. E aí até ela lembrou a questão de louvor, que Deus é fiel, fiel a mim. Não, não é fiel a mim. Deus é fiel a Ele mesmo. Ele é. Entende o que é o atributo, querido? É qualidade de quem Deus é. Não é porque Ele faz, não é porque Ele trata com fidelidade. Não é, sabe, porque Ele age com um poder. Não é porque Ele conhece alguma coisa. Ele é a essência do que Ele é. E a Bíblia revela isso do começo ao fim. Deus se revela a nós. Faz com que a gente o conheça por meio da meditação da palavra, que é revelado. O nosso conhecimento é progressivo, à medida que a gente caminhando, a gente vai conhecendo, mas o Senhor tem prazer em se revelar a nós. E isso é maravilhoso demais para a gente deixar passar. Saber que a gente pode conhecê-lo cada dia mais. E hoje o meu desafio, queridos, é trazer para vocês sobre um Deus que é justiça. Um Deus que é justo. Sempre. E a concordância exaustiva, ela diz que essa palavra, justiça, existe 381 vezes, do início até o final, fala sobre a justiça de Deus. E 282 vezes aquilo que a gente tanto fala, que Deus é amor. Deus é amor. E Deus é amor mesmo. Mas esse nosso Deus é um Deus de justiça, Ele é um Deus. E o que é justiça, então? O que significa dizer que Deus é justiça? Significa que Deus dá a cada um conforme lhe é de direito, conforme ele merece. Tem um padrão, estando sempre em conformidade com aquilo que é justo e com aquilo que é correto. Então, queridos, outra coisa, o nosso Deus sendo um Deus incorruptível, um Deus imutável, um Deus plenamente justo, Ele não pode, de forma alguma, ser injusto. Senão, Ele não seria Deus. Às vezes, a gente tem dificuldade de entender isso. Por quê? Porque o nosso conceito de justiça é para ser agora, do nosso jeito, e nós somos o quê? Parciais, quando se diz a respeito de justiça. Aconteceu alguma coisa com alguém que eu conheço. O que eu faço? Olha, não é bem assim, não. Eu conheço ela. Espera aí, não é bem assim. E quando Deus exerce a sua justiça, Ele é imparcial. Ele sonda o nosso coração e Ele conhece o profundo de cada um. Então, Deus aplica a sua justiça do começo ao fim. Sabe? E uma das coisas que a palavra de Deus nos ensina é que esse Deus justo, até o Salmo 145, 17, fala assim, olha, o Senhor é justo em todos os seus caminhos, e bondoso em tudo que Ele faz. Então, a justiça, querido, faz parte, sabe, da natureza de Deus. Ele não pode ser injusto, Ele odeia a injustiça. Se nós lermos, principalmente o livro de Salmos, fala muito sobre isso, fala sobre Deus ser justo e fazer justiça,
quando a gente vai aprendendo um pouco mais sobre isso, sabe o que acontece? A gente aprende a descansar em Deus. E esse atributo da justiça, ele está relacionado diretamente a um atributo chamado santidade. Deus é santo. Ele sendo santo, ele precisa ser o quê? Justo. Então, um Deus santo se espera que ele seja justo na sua santidade. Lembra de Isaías? Ai de mim, homem, né, que tem os lábios impuros, que vive no meio de um povo que também, ou seja, sou pecador, vivo no meio de um povo que também é pecador, e agora o Senhor me vê. E aí ele fala, ele fala que vê os céus, né, abertos e vê os anjos dizendo, olha, santo, santo, santo. Não é isso? É o Senhor dos exércitos. Né? A terra está cheia de toda a sua glória. Então, queridos, como é que um Deus que é todo santo, e santo quer dizer o quê? Separado do mal, separado do pecado, separado das trevas. Um Deus que não tem, sabe, comunhão com aquilo que é mal. Então, olha por que santidade e justiça caminham juntas. Então, o Senhor sempre está atento às nossas causas diante dEle, à nossa vida, porque é traço da sua natureza ser justo e fazer justiça. Tem situações que, às vezes, a pessoa diz assim, acho que Deus não vai fazer. Que justiça é essa? Quando é que eu vou ver Deus fazer justiça? Nosso tempo, querido, é totalmente diferente do tempo de Deus. E muitas vezes o que acontece? Você vai, o Senhor te recolhe, e aquela situação que você viveu, que você esperava ver uma justiça, o que acontece? Ela não acontece, né? Mas isso quer dizer que Deus deixou de exercer a justiça dele naquele caso que você conheceu? Quero te tranquilizar, querido, que não. Ainda que você não veja, Deus continua sendo justo. Ainda que você tenha uma causa que você espere que Deus haja, né, com justiça, porque você se sente injustiçado nela. Saiba que nada passa desapercebido aos olhos de um Deus que é santo, de um Deus que é justo. Então, Ele fará, sim, justiça. A sua palavra diz isso. O nosso Deus é justo em todo o tempo. Aliás, um dos atributos que está bem, né, distanciado, porque acostumou-se a dizer e adequar que Deus é amor. Em tudo Deus é amor, e é mesmo. Glória a Ele pelo seu amor por nós. Mas a gente não pode esquecer que esse amor de Deus, que Ele tem por nós, Ele está atrelado à sua santidade, e também à sua justiça, e também à sua ira, e também tudo, porque Deus é um completo, né? Um Deus absoluto em todas as coisas. A palavra de Deus diz para mim e para você que nós podemos viver esse atributo, porque ele é comunicável a nós. Nós podemos ser justos. Porém, queridos, a nossa justiça, ela é muitas vezes parcial. Tanto que Isaías vai dizer o quê? Que a nossa justiça é trapo de imundícia. Sabe, quando nós tentamos usar a nossa justiça num sentido, né? Porque assim, quando acontece alguma coisa comigo, quando você vê os noticiários, as coisas ruins que acontecem, normalmente as pessoas que são entrevistadas, quando acontece, né, abuso, sequestro, violência, quando elas são entrevistadas, o que você ouve dessas pessoas? O que elas falam para os repórteres? Você lembra? Faça, eu espero, justiça. E aí, eu até compartilhei pela manhã como que é essa questão da justiça quando é do nosso lado. Né? Nós vamos naquilo que a gente conhece, mas o nosso Deus, Ele conhece o profundo de todas as coisas. Quando a Bíblia diz para os filhos honrarem os seus pais, sabe, porque tudo vai bem, é um mandamento. A Bíblia diz também que os filhos que andam pelo mau caminho, as pessoas que escolhem as más companhias, que vão por caminho errado, ela pode ter a sua vida ceifada cedo. E a gente viveu um episódio desse há alguns anos, quando meu sobrinho foi assassinado. Um menino que tinha tudo para caminhar junto com a gente,
né, nessa caminhada de servir ao Senhor, de ser família, de continuar lutando. Mas ele fez uma escolha, sabe, de ir para o lado errado. Né? Ele foi se aventurar com aquilo que ele nunca foi ensinado, que ele nunca viu, mas que ele escolheu. E aí a gente eu ouvi a reportagem quando o repórter falou assim, mais um CPF caçado, que foi embora, acabou, não existe mais. E aí você que está do outro lado fala, Deus do céu, não é bem assim, né? Existe um contexto. Tem uma família que lutou para que isso não acontecesse, tem um pai que está sofrendo, tem uma família, né? Mas que para o outro, qual que foi o alívio? Menos um malandro, menos um bandido. Por quê? Porque se ele tivesse conseguido o êxito dele, provavelmente ele teria tirado a vida de alguém, de um pai de família, de alguma coisa assim. Quando nós olhamos com a nossa parcialidade, a gente fala, não é justo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê que Deus é justo. E na sua justiça ele também nos consola. Na sua justiça também ele nos ensina a andar fortalecido, né? Na sua graça cada dia mais. Então a justiça, querida, é um lado prático do aspecto da santidade de Deus. Ele não tolera pecado. A Bíblia diz que é os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. O Salmo 89, 14, ele fala sobre isso. Um Deus que é santo, né, também é um Deus justo. Que no 14 ele fala assim, a retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. É o alicerce do seu trono. É a base de tudo que Deus faz, de tudo que Deus é, de quem Ele é na sua essência. Né? Um Deus que é reto, justo. Dá para você imaginar aí como é bom a gente saber que pertence a um Deus desse? Quando você para de olhar para as suas fragilidades, para as suas dificuldades, e você olha para esse Deus, com todas essas qualidades que Ele se revela a mim e a você, isso precisa, queridos, nos dar descanso. Sabe? Independente de qual seja a situação que você tenha vivido ou esteja vivendo, você precisa descansar e prosseguir em conhecer esse Deus. O teólogo Heber Carlos, ele tem um livro que chama O Ser de Deus e Seus Atributos, e parte do que eu vou compartilhar com vocês eu tirei desse livro, porque ele fala da justiça de Deus e ele explica nos pormenores, e ele fala assim, olha, nós podemos ver a justiça de Deus de duas maneiras. Deus ele tem uma justiça absoluta, que é infinitamente, né, justo em si mesmo, não tem como, não dá para dar jeitinho, entende, gente? Está lá, na essência de Deus. E ele age com essa justiça em relação a tudo. É absoluto, é dele. E ele fala que também tem uma justiça relativa, que é a justiça que se manifesta a cada um conforme o seu merecimento. Ela é relativa, não é no sentido de ser relativo, é no sentido de relacionamento. É no sentido de Deus se relacionar conosco e aplicar a sua justiça. E aí ele diz para nós que a Bíblia faz, em todo o texto, e são muitos textos, querido, quando você começa a estudar mais profundamente, não dá para a gente, na ministração, em púlpito, a gente citar todos. Por isso que a gente está se atendo em comentar, em ler, porque é muita coisa. E aí eu sugiro, né, reforçando aí o conselho do pastor, é que cada um busque estudar um pouco mais a palavra de Deus, junto com os recursos que você pode ter, que hoje em dia é tão farto a qualquer lugar, para que você conheça mais de Deus. Ele diz assim, olha, a palavra de Deus afirma que Deus é justo. E aí, no finalzinho do versículo de Neemias 9:8, ele fala assim, cumpristes a tua promessa, porque tu és justo. E ele diz, olha, a palavra afirma também que os julgamentos do Senhor são justos. Tudo que Deus julga é justo. E ele fala em Apocalipse 16:7, verdadeiros e justos são os teus juízos, o teu julgamento, a tua justiça. E a Bíblia afirma também que a lei do Senhor é justa. E a gente lembra aí do Salmo 119, que vai falar da lei, dos preceitos, né, do Senhor, o quão gracioso é na nossa vida. E aí está no versículo de Deuteronômio 4:8, que fala assim, que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como a lei que eu estou apresentando a vocês hoje. A lei do Senhor, queridos, é justa.
Então, não adianta você olhar e falar, tal situação, Deus não olhou, Deus não foi justo comigo, Deus não foi justo naquela situação. Porque Deus não pode fugir a Ele mesmo. Uma irmã, agora à noite, ela me perguntou assim, parece que saiu um noticiário de uma família que foi liberta porque estava no cativeiro, os 2 filhos, eu não assisti ainda, eu não sei detalhes. Talvez algum de vocês possa ter visto. E a pergunta dela, qual você imagina que foi para mim? Olha, estava presa, os 2 filhos, um de 19 e um de 22, eles estão desnutridos, há um sofrimento, em cativeiro. E ela falou, como é que eu falo da justiça de Deus para essa família, para essa mulher? Eu falei, falando o que Ele fala na palavra, querida. Não tem jeito de você desculpar a Deus. Ela falou, mas como? Será que Deus não viu que foram 17 anos de cativeiro? E eu falei, você conhece os pormenores? Você conhece os detalhes? Porque Deus vai onde nós não vamos e não temos a capacidade de ir. Deus vai no profundo. E a Bíblia diz claramente que Deus odeia o mal. Ele odeia a injustiça. Então, você não crê que essa descoberta desse cativeiro não foi uma provisão de Deus em justiça para que essa família fosse livre? É muito mais fácil a pessoa dizer e falar, Deus foi injusto. Onde estava Deus que isso estava acontecendo e Ele não fez nada? Ao invés dela olhar e falar, glória a Deus, o Senhor libertou essa família na sua justiça. A maldade foi sendo feita, mas o Senhor disse, chega, para. Então eu falei, querida, você não tem que justificar a Deus. Deus é justo. Ele se revela na sua palavra, na sua justiça. E o que você fala com uma pessoa dessa? É da justiça de Deus, do amor dele, que foi provado por nós por meio de Jesus Cristo. Então, nós não temos que dar desculpa nenhuma, não. Nós temos que falar o que a Bíblia diz que é. Né? Então, assim, ela falou, não, por quê? Porque ela havia ouvido pela manhã essa palavra de justiça, e ela disse que, na hora, o coração dela ficou ali, latejando. Ela falou, como, depois de ouvir tudo isso, um Deus justo, 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 em uma situação dessa, e cadê a justiça de Deus? E aí eu fui falar com ela tudo, né, do que Deus fala, do que Ele é justo por meio da sua palavra. E ela falou assim, é difícil, né? Eu falei, é verdade. Nunca ninguém disse que era fácil, não. Né? A gente sabe que é difícil. Mas o que a Bíblia diz? Que nós vivemos pela fé. Ou você crê no Deus que você crê que é seu Deus, ou você vai sempre tentar explicar Deus, né? Tentar explicar os pormenores. A nossa consciência, queridos, ela é limitada. O pecado fez um estrago muito grande. A gente não tem noção de quanta crueldade e maldade que o pecado, quanto ele, né, desfigurou a nossa imagem e semelhança do nosso Deus. E a partir daí as coisas, né, vão acontecendo. E ele fala assim, olha, a justiça de Deus é aplicada, então, de algumas maneiras. A primeira dela, ele fala que a justiça de Deus ela é governativa. O que é isso? Ele é governante dos bons e dos maus, ele é legislador e põe os homens debaixo das suas leis. E aí Isaías fala, no capítulo 33, 22, ele fala assim, o Senhor é o nosso juiz, o nosso legislador e o nosso rei. Ele que vai nos salvar. O governador, entende? Nada foge do controle de Deus. E aí Tiago vai dizer assim, há apenas um legislador, juiz, aquele que pode salvar e destruir. Queridos, tudo. Esse governo, você saber que você tem um Deus justo e que nada passa desapercebido aos olhos dele. Porque ele conhece a intenção do coração. Que nem bem a palavra chegou aos lábios e Deus já sabe, né, o que nós vamos falar. Ter essa certeza na nossa vida, todos os dias, nos ajuda a ser cristãos mais maduros. Sabe, mais coerentes com a nossa fé. Daí a importância de conhecer esses atributos nos seus pormenores. Quem é esse Deus que eu clamo justiça? Um Deus que é justo de fato. Um Deus que não pode negar a Ele mesmo. Né? Um Deus que é santo. Um Deus que fala para mim e para você, olha, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, caminhar com Deus, conhecê-lo, é o prazer que Ele tem, né, em se revelar a nós. A outra justiça é a distributiva, que é aquela que distribui recompensa aos obedientes e castigo aos desobedientes.
A gente tem exemplo aqui de Romanos 2,6, que fala, ele julgará cada um de acordo com seus atos. Então, nada que a gente faz foge dos olhos do Senhor. E não vai ficar impune, viu, queridos? Abraão diz assim, olha, longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, Senhor. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Então, queridos, Deus nunca vai dar, sabe? Ele nunca vai aplicar uma justiça que seja mais pesada. Ou ele nunca vai deixar de aplicar essa justiça para ela ser mais branda. É de acordo com os nossos atos. É de acordo com o que a gente merece da parte dele. Né? Então, Deus distribui. E aí, quando você começar a ler a sua Bíblia, você vai buscando, você vê os trechos, você vai destacando Deus, a justiça e como é que ele age. Nós temos aí a justiça retributiva. É aquela que pune e é aquela que corrige também. Né? Hebreus 10:31 fala que coisa terrível é cair nas mãos do Senhor. Quando o ímpio cai na mão do Senhor, Deus faz o quê? A punição para os atos dele. E você que é justo, que crê em Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele nos corrige e fala assim, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. O Senhor nos corrige, mas não deixa de aplicar a sua correção. Entende a justiça de Deus? Não é porque você tem Jesus na sua vida, justificado por ele, que você não é corrigido, não, queridos. A diferença é que esse amor paternal, né, ele nos traz uma correção de pai para filho. Diferente do ímpio, tá? E aí nós temos aí justiça remunerativa, que é aquela que Deus recompensa com as suas bênçãos aos homens por sua obediência às leis. Ele remunera, ele recompensa quem ele quer, do jeito que ele quer, embora não seja obrigado a fazer isso, mas faz parte, né, da sua natureza, faz parte da sua essência lá. E a própria natureza de Deus, ela não permite que ele deixe o pecador sem ser punido. E isso está lá em Êxodo, em Deuteronômio também fala isso. Né, no 34:7 fala que Deus perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, ele não deixa de punir o culpado. Ou como, né, não vai deixar o culpado como sendo inocente. Então, quando você sabe dessas verdades aqui, você passa a olhar, né, a vida de uma outra forma, descansando em Deus e sabendo que Deus em tudo ele está presente. Que em todas as coisas o Senhor não falha em nada. E aí eu quero trazer um exemplo mais assim, bíblico, para não ficar... Porque dá a impressão que é algo maçante. É claro que nós não temos aqui a intenção, porque isso aqui é matéria para você estudar, é matéria para você, né, fazer curso. E não é a nossa intenção fazer isso, aprofundar. A nossa intenção é despertar você, igreja, que há uma necessidade de conhecer a Deus, para que a gente não faça qualquer coisa ou qualquer pessoa o nosso Deus. Porque quando nós não conhecemos a Deus, nós endeusamos, colocamos outro Deus no lugar que deveria estar o nosso Deus. Você concorda com isso? Filhos, marido, esposa, casa, cargo, carro, faculdade. Por quê? Porque quando nós não conhecemos, qualquer outra coisa que nos dá apego serve para ser o nosso Deus. E qual que é a proposta, queridos, da palavra de Deus? Conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo até que Jesus Cristo volte. Então, olha, se a essência de Deus é ele sendo justo, ele não pode deixar de punir o pecador. Adão e Eva, Gênesis 1-3, a criação. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, não foi? Os animais, as plantas, colocou em ordem lá o céu, as águas, a terra, tudo bonitinho, criou o homem e a mulher e disse, olha, tudo que criou, a Bíblia diz assim, viu Deus que era bom, e quando chega na imagem e semelhança dele, ele fala, muito bom. E ele fala, olha, trabalhem, né, sujeitem a terra, dominem sobre os animais, sejam férteis, olha, cuidem disso aqui. Mas tem um detalhe, da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que ele não podia fazer? Comer. Não era isso?
E o que ele diz ali, querido? Que se você comer, certamente você morrerá. Ali Deus, aí quando a pessoa fala assim, olha, as leis já ficou para trás, o Antigo Testamento. Não, agora é graça. Não é verdade, queridos. A lei do Senhor continua do início ao fim. Deus não mudou. A lei que ele estabeleceu aqui, olha, não coma, porque se comer, certamente vai morrer. Então, o que eles tinham que fazer? Obedecer. E eles não obedeceram. E o que Deus fez? Deus, na sua graça maravilhosa, ele sendo ele justo, ele não podia deixar de punir. Ele havia dito, olha, se fizer, vai acontecer. Então, o que ele faz? Ele exerce a sua justiça ali. E ele, então, chama Adão, chama a mulher, né? E ele perguntou, onde é que vocês estavam? Não, onde é que você estava, meu filho? Quero conversar com você. Você vai ver ali no diálogo que Deus interroga, que Deus quer ouvir. Deus não acusou, Deus não apontou. Ele sabia de tudo, mas ele queria ouvir. Né? Ele queria ouvir a confissão. Mas ele ouviu? Não. O que ele ouviu? A mulher que tu me deste. Ah, foi a cobra. E o Senhor fez, então, ele ouviu, fez o interrogatório e deu a sentença. A sentença foi executada. Só que antes, Deus faz uma promessa para nós ali. A promessa do Redentor, não é? Ali Deus promete salvar. Eu não vou destruir, eu vou salvar. E aí ele sacrifica. Eles tinham roupa de figueira. E aí a Bíblia diz que Deus providencia para eles uma roupa de pele, um sacrifício, o sangue para expiação do pecado. E aí a gente vê, baseado nisso, Levítico, né, que vai falar dos sacrifícios aí. Queridos, o próprio Deus, que nos ama tanto, providenciou o recurso para a salvação e nos trazer de volta para Ele. As duas coisas que aconteceram imediatamente foi o que Deus disse que aconteceria. Separação do próprio Deus, estar longe dele. Né? E a morte física, que também entrou logo depois. Então, em todo o tempo da história, da palavra, você vai ler, em cada livro que você lê, busca, você vê Deus agindo com justiça ali. Deus criou o homem, chega o dilúvio, a maldade no talo, e ele fala assim, eu não vou ficar contendendo com o coração. O homem, ele realmente é, né, mau, o seu coração, os intentos do seu coração são maus. E aí o que ele faz? O dilúvio, ele providencia mais uma vez a salvação. E ele exerce o quê? Maldade, ruindade, justiça de novo. E assim a gente vai vendo Deus caminhar em toda a palavra. Deus estabelece leis, queridos, para serem cumpridas. Ele deu instrução aos levitas para carregar a arca da aliança. Lembra disso? A arca foi tomada pelos filisteus que guerrearam. E tal. Davi, no seu ímpeto de trazer a arca de volta, a presença de Deus, e tal, vamos buscar. E como é que ele faz? Todo cheio de boa intenção, não é? Vamos buscar a arca, vamos trazer a presença de Deus novamente. A Bíblia diz que eles colocaram a arca num carro, como se fosse um carro de boi, né? E ali, todos os que estavam juntos, em volta, todo mundo bonitinho para trazer de volta. Só que a carroça passa por cima de uma pedra. E a arca desliza. E aí, o que Uzá faz? Ele tenta segurar a arca. O que tem de errado nisso quando nós olhamos? Meu Deus, como é que o senhor faz isso? Ele só queria impedir que a arca caísse. Não é isso? Por quê? Porque a Bíblia diz que no momento em que ele tocou a mão, pecador, na arca, simbolizava a presença de Deus, ele morreu imediatamente. Mas não foi porque Deus foi injusto, ao contrário. Foi porque Deus é justo. Ele havia ensinado como que se transportava a arca, quem deveria levá-las, como deveria levá-la, como que deveria ser. E nós somos assim, queridos. A Bíblia diz como nós devemos agir. E a gente sempre está dando um jeitinho de colocar a mão lá e falar assim, poxa, não precisava ser assim, né, Deus? Foi injusto comigo. Você vê isso no dia a dia, queridos. Você vê isso muito na vida das pessoas. E sem falar em outras coisas, né? A peregrinação do deserto, os espias, quem lembra aí? Vai lá, espia a terra que eu vou dar para vocês.
Aí eles chegam e falam, nossa, são como, né? Vai devorar a gente. Só 2 viram a graça, a justiça, o amor de Deus, o seu cuidado e confiou. E aí o que aconteceu? Aquela geração toda teve que morrer. 40 anos rodando o deserto. Maldade de Deus? De novo não, querido. Justiça de Deus. Então, quando você vai acompanhando em cada livro, cada trecho, profeta, aí nós entramos lá no cativeiro, a Síria, divisão do reino, né? Cativeiro da Babilônia, tudo justiça de Deus. Jeremias sai anunciando e falando, Deus vai fazer. Deus vai fazer, porque vocês estão em pecado, vocês estão negando a santidade de Deus, vocês estão fazendo o que não deveriam fazer. E aí o que Deus faz? Nabucodonosor, traça. Deus exerce justiça também contra Nabucodonosor? Exerce. O cara achou que ele era bom demais, que ele tinha construído tudo, né? E aí Deus vai lá e falou, vai comer capim. Para você achar que você não é, né? Você não é o que você está achando que é, não. Então, você consegue perceber um Deus justo que está com o controle de todas as coisas, em todo o tempo, cada livro, cada história, cada revelação que Ele nos dá aqui da sua palavra, Ele nos leva a conhecê-lo cada dia mais. E isso implica em quê, praticamente, na minha vida e na sua? Que quando eu conheço esse Deus, eu direciono minha vida segundo a sua palavra. Ele diz, sem falar numa outra questão também, nós temos lá, no Novo Testamento, Ananias, né? E Safira, foi julgamento também? Foi juiz de Deus também? Tranquilamente. Em todo o tempo, o Senhor fala para a gente andar no teu caminho, prestar atenção às suas leis, obedecer os seus mandamentos. O próprio Jesus diz que aquele que ama Ele, obedece os seus mandamentos. Então, que atributo maravilhoso é esse, de saber que tem um Deus justo, que embora eu ache, às vezes, que eu sou injustiçada em alguma situação que eu esteja vivendo, Deus não vai deixar. Se você anda com Ele no caminho, segundo a sua palavra, obediente a Ele, Ele vai exercer justiça sobre a sua vida, seja lá em que situação for. Porque Ele não pode negar a Ele mesmo. Não é? E a prova maior da justiça de Deus, queridos. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão o quê? Destituídos da glória de Deus. Queridos, um Deus santo e justo, que não poderia deixar o pecado impune. Para que eu e você pudesse estar hoje, alguém tinha que pagar o preço. Alguém tinha que pagar essa conta. Nós não somos inocentes. Nós somos pecadores, falhos. Porém, Deus decidiu imputar sobre Jesus Cristo os nossos pecados. Sabe, aquilo que estava contra nós, Deus rasgou por meio de Jesus Cristo naquela cruz. E isso chama justificação. É quando eu e você chegamos diante de Deus, sabe, com o nosso pecado e a nossa mazela. Ele olha e fala, justo, justificado. Jesus Cristo pagou por você. E Ele caminha com você, te tratando como filho, como filha, cuidando, sabe, amando, direcionando. Então, queridos, como pode, né? Como Jó fala, eu aceito o que é bom de Deus e o que é ruim, eu não aceito. Queridos, Deus nunca vai fazer injustiça contra você, porque a natureza dele é de um Deus justo. Então, quem tem que rever os conceitos de justiça na vida somos nós. Como é que nós estamos caminhando com o Senhor e como que as coisas acontecem? Sabe, eu vi um exemplo de um teólogo falando o seguinte, o pessoal vai para a Argentina, e ele estava falando da época Paraguai, né? Quando o pessoal ia fazer compra. Aí ele fala assim, um ônibus lotado de crente, vamos embora para o Paraguai. Aí chega lá, compra, de forma legal? Claro que não. Vindo embora, o que acontece? Barreira, e eles começaram. Deus, não deixa pegar a gente, não deixa não. Faz sentido uma oração dessa, gente? Aí Deus, a polícia chega, prende tudo.
Deus não foi justo comigo, como é que Ele deixou? Era o meu dinheiro, era o meu trabalho. Queridos, a incoerência na nossa vida é grande demais, se não for o amor, a justiça, a misericórdia do Senhor sobre nossa vida. O que seria de nós? Não estaríamos aqui, a verdade é essa. Por isso Jesus Cristo enfrentou aquela cruz. Porque a partir de Cristo nós temos livre acesso ao trono da graça, para sermos fortalecidos nessa graça. Porque, embora seja graça, não é de graça, eu e você precisamos caminhar nessa graça. Por isso a Bíblia diz que nós devemos crescer em conhecimento, não é? Em graça de Deus. Quanto mais eu conheço a palavra, mais eu conheço a graça, o amor de Deus, mais obediente eu devo ser a Deus. E não é ir lá para o Paraguai e levantar a mão e falar, abençoa Deus que não dá certo. Né? É quando você mente, erra, e fala, Deus abençoa. Não faz sentido, queridos. Não faz sentido. Erramos, somos punidos, né? Somos corrigidos, no nosso caso, que crê em Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus é a justiça de Deus, né? Revelada no Evangelho. Abre aí em Romanos 3. Aliás, em Romanos 1, no versículo 17. Que diz assim, olha, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Você foi justificado pela fé. Então, você vive pela fé. Tem alguma situação que você acha que Deus ainda não agiu e que você acha que você está sendo tremendamente injustiçado? A palavra de Deus diz para você que Deus não comete injustiça. Se Ele não agiu ainda, Ele está te dando oportunidade de se avaliar. Se Ele não agiu ainda, na longanimidade dEle, Ele está dando oportunidade para o outro consertar. E quando Ele age com a sua justiça. E não acredita que Deus não pune, porque pune. Tá? A justiça dEle pune. Se você ler ali o Salmo, me parece que até o 7, versículo 11, vai falar que Deus se ira todos os dias. Todos os dias Ele vê o pecado e Ele vai se irando. Mas Ele é justo, Ele cumpre, né, aquilo que Ele nos prometeu, que por meio de Cristo nós seríamos salvos e teríamos vida eterna. Isaías vai falar que o pecado, né, que Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades, né, e aquele castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Mas essa é uma verdade incontestável. Nós não temos, né, como contestar a verdade da palavra de Deus. O que eu e você precisamos fazer a partir disso aqui? Alinhar a nossa vida. A partir de tudo que já foi pregado até agora. Um Deus que pode tudo, um Deus que conhece tudo, um Deus que está presente em tudo, um Deus que é independente, um Deus que é eterno, que é pessoal. Espera aí, esse é o meu Deus. É com Ele que eu caminho. Eu tenho que andar alinhado à sua vontade, à sua palavra, a conhecer a tua palavra para andar corretamente. E outra coisa, a Bíblia diz que vai ter o quê? Um juízo final. Quem disse que vai ter um juízo final? Foi Deus, não foi? E Ele zela por sua palavra, então vai cumprir. E o que Ele diz lá em Apocalipse 20, no versículo 11... Mas depois dos 3, deixa eu ver aqui, saiu errado, 20, versículo 11. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago do fogo. O lago do fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago do fogo. É a palavra do Senhor que ainda vai acontecer. É juízo de Deus para aqueles que estão tendo a oportunidade de ouvir a sua palavra. E ainda assim não muda.
ainda assim não o tem como Senhor da sua vida, não tem como seu Salvador. E ainda assim, né, vai caminhando de qualquer jeito e achando que Deus é aquele Deus que dá um jeitinho nas coisas. Não é, querida, a Bíblia diz que não é. Então, que nós possamos nos ater a essa verdade. Cada um examinar a si mesmo. Como é que está a sua caminhada em conhecer o Senhor? Como é que você está desenvolvendo a sua caminhada com esse Deus que é pleno, absoluto em todas as coisas? Né? Para você aplicar essa verdade à sua vida. O juízo final vai vir. Aqueles que estiverem salvos em Cristo vai estar com o Senhor. Aqueles que não, juntamente, né, com Satanás, vai ser lançado, né, no lago, a segunda morte, eternamente. E olhar isso assim é triste, mas nós nunca vamos poder dizer que é injusto, que Deus não faz justiça, que Deus não proveu o socorro, que Ele não proveu a salvação. Quando você lê a sua palavra, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus traçando essa caminhada que eu e você estamos fazendo. Os apóstolos, os discípulos, eles já criam na volta de Cristo iminente. Quantos mil anos tem isso? Ela ainda não aconteceu, porque a Bíblia diz que o tempo para o Senhor, um dia como 1000 anos. E aí Deus tem esse tempo aí, Deus tem essa dificuldade que nós temos às 24 horas? Não tem. Então é hoje, queridos, o conserto é hoje. A vida em salvação com Cristo é hoje. A mudança de vida é hoje. É a oportunidade que Deus nos dá. Vamos ficar de pé? Você pode orar, você pode interceder, você pode pregar o Evangelho do Senhor. E você pode declarar em alta voz: Deus é justo. Não há injustiça nesse Deus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Deus, por tua bondade. Como é bom saber que o Senhor é